Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro dos Reis. Primeiro livro, parte 1, Reinado de Salomão. Do capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 42. A Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá, tendo ouvido falar de Salomão e da glória do Senhor, veio prová-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se diante do rei Salomão e disse-lhe tudo o que tinha no espírito. A tudo respondeu o rei. Nenhuma de suas perguntas lhe pareceu obscura e deu solução a todas. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha feito, os manjares de sua mesa, os apartamentos de seus servos, as habitações e uniformes de seus oficiais, os copeiros do rei e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ficou estupefata e disse ao rei: é bem verdade o que eu ouvi a teu respeito e de tua sabedoria na minha terra. Eu não quis acreditar no que me diziam antes de vir aqui e ver com os meus próprios olhos. Mas eis que não contavam nem a metade. Tua sabedoria e tua opulência são muito maiores do que a fama que havia chegado até mim. Felizes os teus homens, felizes os teus servos que estão sempre contigo e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, a quem aprouve colocar-te sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso constituiu-te rei para governares com justiça e equidade. Presenteou o rei com 120 talentos de ouro e grande quantidade de perfumes e pedras preciosas. Não apareceu jamais uma quantidade de aromas tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irão, que trazia o ouro de Ofir, trouxe também grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Com este sândalo fez o rei balaustradas para o templo do Senhor, assim como harpas e flautas para os músicos do palácio real. E desde então não se transportou mais dessa madeira de sândalo e não se viu mais até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além dos presentes que ele mesmo lhe fez com real liberalidade. E a rainha retomou o caminho de volta com a sua comitiva. Opulência de Salomão. O peso de ouro que era levado anualmente a Salomão era de 666 talentos, sem contar o que ele recebia dos vendedores ambulantes e do tráfico dos negociantes, dos reis da Arábia e de todos os governadores da terra. O rei Salomão mandou fazer 200 escudos de ouro batido, empregando em cada um 3 minas de ouro, e colocou-os no pavilhão da floresta do Líbano. Mandou fazer também um grande trono de marfim, revestido de ouro fino. O trono tinha 6 degraus, a parte superior do espaldar era arredondada, havia de cada lado do assento 2 braços, junto dos quais se achavam figuras de 2 leões. Havia outros 12 leões postados nos degraus, 6 de cada lado. Nunca se fez coisa semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, assim como todo o vasilhame do pavilhão da floresta do Líbano. Não havia nada feito de prata, porque não se fazia caso algum dela no tempo de Salomão.
O rei tinha no mar navios de Tarsis que acompanhavam a frota de Irão. De 3 em 3 anos a frota de Tarsis trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra em riqueza e opulência. Todos buscavam a presença de Salomão para ouvir a sabedoria que o Senhor lhe tinha dado. E cada um lhe trazia presentes, objetos de prata e ouro, vestes, armas, aromas, cavalos e burros, assim cada ano. Contou Salomão os seus carros e cavaleiros. Havia 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que distribuiu pelas cidades entrepostos dos carros e por Jerusalém junto dele. Graças ao rei, tornou-se a prata em Jerusalém tão comum como as pedras, e os cedros tão numerosos como os sicômoros que crescem na planície. Vinham do Egito os cavalos de Salomão. Uma caravana de mercadores do rei ia comprá-los ali por um preço estabelecido. Uma quadriga trazida do Egito custava ali 600 ciclos de prata, e um cavalo 150 ciclos. Do mesmo modo, exportavam cavalos para todos os reis dos heteus e da Síria. Idolatria de Salomão. O rei Salomão, além da filha do faraó, amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e itéias, pertencentes às nações das quais o Senhor dissera aos israelitas: não tereis relações com elas, nem elas tampouco convosco, porque certamente vos seduziriam os corações, arrastando-os para os seus deuses. A estas nações uniu-se Salomão por seus amores. Teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas. E suas mulheres perverteram-lhe o coração. Sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos Amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por esse tempo edificou Salomão no monte que está a oriente de Jerusalém, um lugar alto a Camus, deus de Moabe, e a Moloque, abominação dos Amonitas. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. O Senhor irritou-se contra Salomão por se ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes, e lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguir as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então: já que procedeste assim e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo ao teu servo. Todavia, em atenção ao teu pai Davi, não o farei durante a tua vida. Tirá-lo-ei sim, mas da mão de teu filho. Não lhe tirarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Inimigos de Salomão. O Senhor suscitou um inimigo a Salomão, Hadade, o edomita da linhagem real de Edom. No tempo em que Davi estava em guerra contra Edom, quando Joabe, general do exército, foi sepultar os mortos e matou todos os varões de Edom, Joabe, com efeito, demorou-se ali 6 meses com todo Israel, até exterminar todos os varões de Edom. Hadade fugiu com os edomitas, servos de seu pai, na direção do Egito. Hadade era então muito criança. Partiram de Madiã e foram a Farã. Dali, levando consigo homens de Farã, entraram no Egito e foram ter com o faraó, rei do Egito. Esse deu-lhes casa, proveu ao seu sustento e doou-lhes terra. Hadade ganhou a simpatia do faraó, que lhe deu por mulher sua cunhada, irmã da rainha Táfnis. Desta irmã de Táfnis teve Hadade um filho, Genubate, que Táfnis criou na casa do faraó. E Genubate habitou no palácio com os filhos do faraó. Quando Hadade ouviu dizer no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, general do exército, estava morto, disse ao faraó: deixa-me voltar para minha terra.
O faraó respondeu-lhe: falta-te algo em minha casa para que queiras voltar para a tua terra? Nada me falta, respondeu, mas deixa-me partir a si mesmo. Hadade voltou, pois, para a sua terra, e eis o mal que fez. Tornou-se rei de Edom e tratou Israel como inimigo. Deus suscitou outro inimigo a Salomão, Razom, filho de Elíada, que fugira do seu senhor Hadadezer, rei de Soba. Após os massacres de Davi, juntara homens em torno de si, tornando-se chefe de quadrilha. Atacaram Damasco, onde se estabeleceram, e constituíram-no rei em Damasco. Foi inimigo de Israel durante toda a vida de Salomão. Também Jeroboão, filho de Nabate, efrateu de Sareda, filho de uma viúva chamada Sarva, que estava a serviço de Salomão, revoltou-se contra o rei. Eis em que circunstâncias ele se revoltou contra o rei. Salomão construía Milo para fechar a brecha da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era um jovem enérgico e Salomão, vendo-o tão laborioso, confiou-lhe a superintendência de todos os trabalhadores da casa de José. E aconteceu que um dia, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou-se em caminho com o profeta Aías de Siló, vestido com um manto novo. Estavam os dois sós no campo. Então Aías, tomando o manto novo que trazia, rasgou-o em 12 pedaços. Toma para ti 10 pedaços, disse ele a Jeroboão, pois isto diz o Senhor Deus de Israel: vou arrancar o reino das mãos de Salomão e dar-te-ei 10 tribos. Mas em atenção ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, ficar-lhe-á ainda uma tribo. Abandonaram-me, prostraram-se diante de Astarte, deusa dos Sidônios, diante de Camos, deus de Moabe, e diante de Melcom, deus dos Amonitas. Não andaram em meus caminhos para fazer o que é bom diante de meus olhos e observar minhas leis e ordens, como fez Davi, pai de Salomão. Contudo, não lhe tirarei todo o reino, mas deixar-lo-ei governar todos os dias de sua vida, por amor de meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus preceitos. Tirarei, porém, o reino das mãos do filho de Salomão, para dar-te 10 tribos. Deixarei uma tribo ao seu filho, para que meu servo Davi tenha sempre uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para estabelecer nela o meu nome. Tomo-te, pois, para reinares sobre tudo o que possas desejar. Serás rei de Israel. E se obedeceres a todas as minhas ordens, se andares pelos meus caminhos, se fizeres o bem diante de mim, observando os meus preceitos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo. Edificar-te-ei uma casa estável, como edifiquei para Davi, e te entregarei Israel. Humilharei assim a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para junto do rei Sesaque, no Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão. Morte de Salomão. O resto da história de Salomão, todos os seus atos, a sua sabedoria, tudo está escrito no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou sobre todo Israel durante 40 anos em Jerusalém. Depois adormeceu com seus pais e foi enterrado na cidade de seu pai Davi. Roboão, seu filho, tornou-se rei em seu lugar.